Sabe os contos de fadas? Aquelas histórias que a gente ouve desde criança, cheias de promessas de amor para a vida toda e felizes para sempre? Mas e se eu te dissesse que essa fantasia, em vez de só inspirar, pode estar, na verdade, sabotando o amor na vida real? Hoje, a gente vai mergulhar em como o roteiro de um dos contos mais famosos do mundo pode criar expectativas bem perigosas para os relacionamentos. Bom, todo mundo conhece a história da Cinderela, né? Uma moça boa, super maltratada, que vive praticamente como uma empregada. A vida dela só dá uma virada quando, do nada, aparece uma fada madrinha e, claro, um príncipe surge para resgatar ela daquela vida. É a clássica história da donzela em perigo que precisa ser salva. E é aqui que o conto de fadas vira um problema na vida real. Essa ideia de ficar esperando por um salvador, por alguém de fora para resolver tudo, não ficou só nos livros, não. Isso virou um padrão psicológico bem real que influencia demais o jeito que muita gente enxerga as relações e a própria vida. E essa fantasia, ela tem nome. Tá, mas como é que esse roteiro de conto de fadas ganha vida na nossa cabeça, na prática? Para entender isso, a gente precisa falar sobre dois conceitos bem importantes: o tal complexo de Cinderela e o mecanismo que está por trás de tudo isso, a idealização. Quem deu nome para isso foi a autora Colette Dowling. E o ponto central aqui é o seguinte: não se trata só de romance. A raiz do problema é um medo, muitas vezes inconsciente, de ser independente. É acreditar que a felicidade, a segurança, tudo depende de encontrar uma outra pessoa para guiar a sua vida. Então, esse complexo de Cinderela é, no fundo, um tipo de idealização. E olha, idealizar é algo que qualquer pessoa pode acabar fazendo. Não é só ver o lado bom do outro, é bem mais que isso. É distorcer a realidade. É pegar uma pessoa de carne e osso, com qualidades e um monte de defeitos, e colocar nela uma capa de perfeição, simplesmente ignorando tudo que não combina com essa fantasia. Mas de onde vem essa necessidade de criar um parceiro perfeito na nossa cabeça? Quase sempre a sementinha é plantada lá na infância, talvez por feridas de abandono, de rejeição, e essa semente é regada todo dia pela cultura. Filmes, novelas, os próprios contos de fadas que vendem essa ideia do salvador. Junta isso com o que a gente aprende em casa e um medo gigante de ficar só e pronto. Tá criado o cenário perfeito para essas expectativas surreais crescerem. No começo, tudo parece um sonho, né? Mas essa magia toda tem um preço, e um preço bem alto. Porque uma hora o encanto acaba, a realidade aparece e é aí que as consequências dolorosas começam a surgir. Tanto para quem idealiza, quanto, e talvez principalmente para quem é idealizado. A primeira coisa que sofre um baque é a autoestima. Pensa comigo, se o parceiro é colocado num pedestal como um ser perfeito, como é que a outra pessoa se sente? Por comparação, inferior. Isso cria uma dinâmica super tóxica, onde um é o perfeito e o outro é o cheio de defeitos, o que, claro, acaba com a autoconfiança de qualquer um. E essa autoestima lá no pé, sabe o que ela gera? Dependência emocional. A pessoa começa a precisar de aprovação para tudo, desenvolve um medo paralisante de desagradar o parceiro e, no fim, acaba se anulando. As próprias vontades, opiniões, sonhos, tudo fica em segundo plano para manter aquela pessoa idealizada por perto. A relação se baseia no eu não sou nada sem você. E aí, claro, a realidade bate na porta. Porque ninguém é perfeito. Aquele parceiro idealizado vai cometer erros, vai mostrar seus defeitos, vai ser humano. Para quem vivia na fantasia, essa descoberta é um choque, uma decepção gigante. A queda do pedestal é brutal, porque a pessoa real nunca vai ser igual ao príncipe do conto de fadas que foi inventado. E o que acontece com o relacionamento no meio disso tudo? Vira um campo minado. Essas expectativas irreais criam brigas o tempo todo. E a pessoa que foi colocada nesse pedestal? Imagina a pressão. É desumano. Pensa no cara que tá ali, se esforçando, sendo o melhor parceiro que ele pode ser, mas nunca é o suficiente. Por quê? Porque ele não é comparado com uma pessoa real. Ele é comparado com um príncipe de mentira. Isso machuca e muito. Fere profundamente e pode simplesmente destruir uma relação que tinha tudo, mas tudo mesmo para dar certo. Tá, o cenário parece complicado, mas tem saída. A boa notícia é que dá para quebrar essa fantasia e construir algo de verdade, algo saudável. Vamos ver agora o caminho de volta para a realidade, para um amor mais pé no chão. Esse caminho pode começar com 3 passos bem práticos. Primeiro, perceber. É o mais difícil. É notar essas historinhas, essas fantasias que a mente cria sobre o outro. Segundo, conectar. Tentar entender o que está por trás da fantasia. É medo? É carência? O que você realmente sente? E por último, mais fundamental, fortalecer o amor próprio. Porque, no fundo, quem se sente uma pessoa completa não precisa que ninguém venha salvá-la. Isso nos leva a uma frase que é, olha, perfeita para essa discussão.
Tenha preferências, mas não apegos. É super normal a gente ter preferências, saber o que a gente gosta, o que busca em alguém. O problema é quando isso vira um apego, uma exigência inflexível de que a outra pessoa se encaixe num molde. A chave aqui é ter flexibilidade. No fim das contas, o caminho para o amor de verdade é um só: autonomia. É chamar para si a responsabilidade pela própria felicidade. É aceitar que todo mundo é imperfeito, inclusive a gente. É buscar relações de parceria de verdade, onde os dois crescem juntos. A ideia final é poderosa. O resgate tem que vir de dentro. É preciso salvar a si mesma. E depois de tudo isso, a gente pode finalmente começar a se perguntar o que é de verdade um felizes para sempre. Talvez, só talvez, não seja nada daquilo que os contos de fadas contaram pra gente. Olha só que diferença. De um lado, no conto de fadas, a busca é pela perfeição. No amor real, a gente encontra aceitação, onde um promete salvação, o outro constrói parceria. E o mais importante, o amor de verdade não é um ponto final, estático. É um processo, um crescimento contínuo, cheio de altos e baixos, que se constrói todo dia, a dois. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão. E se a maior aventura de todas, o verdadeiro final feliz, não for encontrar um salvador, mas sim ter a força e a coragem para construir o próprio reino, o próprio destino? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente o jeito que a gente busca e vive o amor.